Bom dia, meus amados. Hoje é sábado. Hoje vamos abordar aqui um tema que está preocupando muita gente, as mensagens que a gente recebe, aquilo que nós também sentimos, porque somos humanos. O porquê de tanta ansiedade, tanta angústia, tanto desânimo agora? Parece uma pandemia de ansiedade e de angústia, sem contar que muitos estão pensando em desistir desta caminhada, desistir das últimas provas, desistir faltando tão pouco tempo para encerrar esse ciclo. Eu diria um ciclo que não temos ideia do tamanho. Quando falamos através de algumas informações, porque não há nenhum registro de quanto tempo a humanidade está aqui, mas esta civilização humanoide, pelo menos há 1,5 milhão de anos, já está sobre este planeta. As almas encarnadas na condição de humanos percorrem um trecho de estrada muito longo e que agora está chegando ao final. E é este final de caminhar que traz esse cansaço, esse estresse, essa angústia, esta ansiedade e também, em muitos casos e muitos momentos, pode sim trazer um desânimo, porque parece que não chega mais ao fim. Uma vez eu comparei este momento com uma longa viagem que todos nós, em algum momento da vida, já fizemos. A partida, no início da viagem, ela é cheia de alegria, cheia de vontade, de esperança, cheia de ânimo. No passar dos dias, quando a viagem é longa, esta euforia começa a diminuir, até que chega um ponto que a maior vontade não é continuar, não é esperar o final, é sim o momento do retorno. E parece que o retorno, incumprida a estrada, as horas demoram mais a passar, os quilômetros são mais longos, e a vontade de estar em casa, ela é maior do que a vontade que nós tivemos antes de iniciar o passeio, a viagem. O cansaço chega ao extremo, porque a casa é sempre o nosso lugar, aonde nós nos sentimos mais confortáveis. É o nosso ninho, como se fôssemos os pássaros, onde descansamos as asas e as pernas. Estamos agora num tempo de retorno à nossa casa. Estamos num tempo de ascensão, que significa subir os degraus desta escada longa, os últimos degraus para chegar à integração da nossa alma fracionada durante todo esse tempo, para ser integrada à nossa versão mais elevada, onde nós vamos recuperar todas as memórias dessa caminhada e o aprendizado que conquistamos e que levamos cada um da sua forma, no seu sentir, na experiência deste mundo de provas e expiações. Muitas vezes falamos aqui que as informações que nos são passadas dizem e afirmam que a Terra é uma das escolas mais duras, mais difíceis, pelo menos desta galáxia, quiçá até do universo. Porque aqui, o planeta Terra, ele possibilita a matéria escura da criação para que a luz possa cocriar numa quantidade muito maior que qualquer outro planeta, qualquer outra estrela, qualquer outra escola de almas.
E se não bastasse isso, a alma que aqui vem, em forma de fractal, traz uma minúscula parte da sua consciência, da sua luz. Então os extremos, as polaridades são realmente muito acentuadas. E se você está aqui, você foi um escolhido para ingressar nesta escola. Para ingressar nessa escola foram feitas varreduras, classificações. Não seria qualquer alma que poderia mandar um seu fractal para este planeta tão importante e tão difícil ao mesmo tempo. A transição planetária que agora vai se encerrar dentro de pouco tempo é um acontecimento aguardado em toda a galáxia, justamente porque é a escola mais dura, mais difícil, aonde uma grande leva de almas estão conquistando a sua aprovação para mundos ascensionados como mestres ascensos. Se parece difícil esse tempo final, é justamente porque a caminhada foi longa e muito dura, muito difícil, muitas batalhas, muitas provas, muitas expiações, que é o que caracterizam essa escola. Não temos ainda as lembranças das vidas passadas. Em breve vamos começar a lembrar e vamos entender melhor. Mas sabemos que a maioria de nós tem entre 600 a 1100 encarnações. É um tempo muito longo que corresponde pelo menos 150.000, 200.000 anos. Passamos por muitas eras, por muitos tempos difíceis, desde a idade da Pedra Lascada e anterior a isso, por tempos tribais, os tempos remotos das primeiras civilizações, a idade da pedra, do ferro, a idade do bronze, e não sei quantas idades que alguns de nós já passaram. Passamos tantas guerras, tantas revoluções, tantos conflitos, tantas conquistas e também tantas perdas. Passamos por muitas provações na questão da saúde, como as grandes pestes, como a peste negra, a varíola e outras tantas. Passamos por provas difíceis quando houve a Inquisição, por 5 séculos. As cruzadas. Os grandes impérios, onde fomos conquistadores e também em outras vidas fomos os que sofreram as consequências, ou seja, as vítimas. Passamos também por momentos de abastança. Passamos por momentos de escassez. Passamos por tragédias naturais. Passamos por situações ora comandantes, ora comandados, ora opressores, ora oprimidos. E aqui estamos, nos momentos finais, nos últimos degraus da escada. Muitos estão preocupados porque quando vai acontecer a ascensão, quando vai acontecer o final da transição, os que morrem agora, os que não morrem agora, se vão ascensionar, se não vão ascensionar, isso é tudo uma perda de tempo. Vamos nos preocupar com o momento de cada um, passar pelas experiências que cada um ainda tem. Muitos ainda precisam passar por algumas provas, outros pelas expiações. Esta encarnação é única para cada um de nós, porque ela define o nosso destino como almas. Temos esta encarnação para decidir, não é um dia, uma data,
Será que vai acabar o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Vai acabar para cada um de nós no momento que a alma desencarna. Quem vai desencarnar hoje, acaba hoje. Quem vai desencarnar amanhã, acaba amanhã. Quem vai desencarnar daqui 5 anos, é daqui 5 anos. E quem ficar encarnado até o final, que será lá por volta de 2050, 2060, datas não são números exatos, são estimativas. Aqueles que permanecerem encarnados até o final, no final, cessam os desencarnes, as mortes como conhecemos. Então já estão aqui na Terra e seguem a nova Terra. E aqueles que desencarnam a partir de agora, já há algum tempo, nesta última encarnação, estando na frequência, na condição da sua alma, como disse o Cristo, os mansos e puros de coração, herdarão a nova Terra, não importa se desencarna agora, ou daqui 1 ano, daqui 10 anos. O importante é estar pronto. Então, ao invés de nos preocuparmos com o tempo final, a data exata, o que vai acontecer ou não vai acontecer, isso não importa tanto. O que importa é, seja o melhor que você possa ser. Seja o melhor que você pode ser. Seja a tua melhor versão. Faça o teu melhor, sempre com a intenção do bem. Saia dessa coisa maluca de poder, de dominação, de ter, de competir, de querer mandar no mundo e nos outros. Não vai haver governantes na próxima etapa da Terra. Não vai haver governados. Não vai haver ninguém acima de qualquer um que seja. O mundo de regeneração que se avizinha é um mundo de paz, de tranquilidade, de alegria. Todos vão seguir a sua vida sem nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma falta. Mas vai continuar, sim, aprendendo, porque a dor não é necessária. A dor faz parte de um mundo de provas e expiações, porque a alma pode experienciar tudo o que ela quiser, ela tem a liberdade, o livre-arbítrio, de fazer o bem, fazer o mal, e depois ela vai precisar reorganizar, ela vai precisar harmonizar, resgatar aquilo que nós chamamos de dívidas kármicas. O mal que se faz para os outros é a si próprio que se faz. O bem que se faz aos outros é a si próprio que se faz. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Não é somente a lei do retorno, porque o retorno é certo, porque é a oportunidade de fazer diferente, mas poderia-se dizer que também é a lei do retorno. Aquilo que eu jogo para alguém vai voltar para mim. Seria mais um efeito bumerangue do que do retorno, porque o retorno é uma oportunidade. Se numa vida passada eu fiz algo que não foi lícito, eu tenho a oportunidade dessa vida atual, dessa encarnação, de ter novamente uma oportunidade, uma situação idêntica onde eu posso fazer diferente, corrigir. A lei divina não é uma lei como nós conhecemos, que é a lei dos homens, onde há um juiz que julga. A lei divina é uma norma dentro da consciência de cada um. A nossa própria consciência é o nosso juiz. Ela não julga e não condena, ela dá oportunidade de compreender e fazer diferente. Quando chegamos neste ponto de compreender e fazer aquilo que realmente não causa nenhum desconforto, nenhuma dor, nenhum prejuízo a quem quer que seja, a nossa alma está pronta para a nova etapa, o mundo de regeneração. Sai da roda de samsara, das necessidades reencarnatórias sucessivas, sai da necessidade de expiação e provas. Porque é um processo de evolução.
Os mundos não estão estáticos. O universo não está estático. O cosmo infinito não é uma coisa estática. Tudo é movimento, tudo é evolução. E nós somos parte do todo. Somos consciências originárias da fonte. E tudo é originário da fonte. Quando nós pensamos num planeta como a Terra, é uma consciência. Foi criada por uma outra consciência que também saiu da fonte. Quando pensamos numa galáxia, tem uma consciência ali. Uma consciência viva como tudo. Também foi criada por uma consciência maior. E assim é. Toda espécie de vida que existe num planeta, numa estrela. Eu fico impressionado quando alguém faz esse questionamento. Será que tem vida fora da Terra? Vida existe em todos os recantos do cosmo infinito. Existe a vida porque a vida é uma consciência. Consciência diferente. Obviamente, não vamos encontrar um planeta idêntico à Terra. Parecido até pode, idêntico não. Porque são diferentes, assim como são diferentes as almas que aqui vieram. Em fractais, cada fractal é diferente um do outro, cada fractal experienciou a mesma experiência, mas ele sentiu diferente porque ele agiu diferente, porque ele colocou ingredientes de emoção, de inteligência, de consciência diferente. Ele criou um subproduto diferente. Não há duas almas idênticas, porque cada uma vive uma experiência única. E é esta experiência que é elevada para as suas versões mais elevadas, até chegar ao topo, no seu eu superior e na fonte criadora. Tudo sai da fonte e tudo retorna para a fonte. Esse vai e vem faz o movimento espiral infinito de tudo que existe, tudo que se possa imaginar. E é por isso que nós estamos agora sentindo tanta ansiedade. Uma ansiedade tão intensa que se transforma numa angústia e às vezes chega ao desânimo. Porque estamos realmente cansados. Porque é o final desta caminhada. Nada justifica este cansaço, essa ansiedade, essa angústia, a não ser realmente a prova de que é o final. Se tivéssemos ainda muito tempo pela frente, não estaríamos angustiados, não estaríamos ansiosos, estaríamos conformados. Vamos seguir, está muito longe, mas agora está próximo. É como aqueles navegadores que viajam 40, 50 dias atravessar um oceano, como antigamente, nos barcos, à vela, tocados pelo vento. Atravessam o oceano inteiro por semanas e semanas, mais de meses. E de repente, alguém grita, terra à vista. A princípio vem aquela euforia. Mas como a terra à vista está ainda muito longe, depende dos ventos, demora 11 dias para que a embarcação chegue em terra firme e a angústia aumenta a cada dia, a ansiedade aumenta a cada dia. Mesmo já tendo a visão da terra lá adiante, no horizonte. É assim que nós estamos agora, após navegar por milênios e milênios. Alguém já está dizendo, terra à vista, está próximo. Quanto tempo já está sendo dito isso? O Cristo disse isso há 2000 anos. Chegará ao final de um ciclo, uma nova terra surgirá, e os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. O Kardec codificou o Espiritismo e disse
este mundo de provas e expiações vai finalizar e surgirá um novo mundo de regeneração, onde não há mais necessidade do desencarne, das provas e das expiações. Por que a alma desencarna no mundo de provas e expiações? Kardec codificou todos esses detalhes. Por que as pessoas não leem, pelo menos, os livros do Kardec? Ah, sim, agora vai terminar esse ciclo, daí do Kardec não tem mais sentido. Sim, é verdade. No mundo da regeneração, o Kardec ficou para trás. Por quê? Porque o Kardec codificou o Espiritismo em 1850 a 1860, faltando ali 2 séculos para o final da transição planetária, para que nós pudéssemos, ali entre 2 a 3 encarnações nesse período, compreender um pouco de nós mesmos, quem somos. Por que a alma desencarna? Para onde ela vai quando o corpo vai se decompor? A alma desencarna justamente para sair do véu do esquecimento. Da terceira ela vai para a 4ª dimensão, e lá ela tem a consciência alargada porque está numa dimensão de consciência acima. Uma dimensão onde o alargamento da consciência é suficiente para que a alma possa lembrar das suas vidas anteriores e fazer uma autoavaliação de si mesma, ver aonde estão os pontos ainda pendentes, onde estão os acertos, os erros, onde estão as provas, as expiações. Ela lá também tem uma visão do futuro e faz uma programação, um novo plano de alma encarnatório para enfrentar situações de resgates de pendências antigas ou então de provas ainda não vencidas ou aprendizados que faltam. E é por isso que a alma desencarna. E é por isso que ela nasce ainda no ventre materno como criança, para ter um tempo de adaptação, porque ela vem com o véu do esquecimento e ela precisa reorganizar a sua vida, porque ela vai viver um novo personagem. A cada encarnação, um personagem novo. São esses personagens que formam a personalidade, a persona, a consciência de cada um de nós. São as nossas vidas vividas dentro das ações, das nossas intenções, que nos constroem personagens e a personalidade. E é esta personalidade que vai definir quem está pronto ou não para ir para a nova Terra. Estamos realmente nos últimos tempos. Se a transição leva em torno de 3 séculos e está citada em muitas canalizações que iniciou por volta de 1750, é óbvio que por volta de 2050, 2060 termina, porque a diferença, 3 séculos não significam 300 anos exatos, é uma estimativa. Eu recebi um questionamento ainda hoje, dizendo assim, mas será que 2060 termina mesmo a transição? Tem gente que acredita que vai ser uma data específica. Vai soar o gongo ou sinos e alguém vai anunciar num alto-falante que a transição terminou. Isso não vai acontecer. É um processo natural. É como uma árvore que cresce, floresce e produz frutos. Tem a safra, mais ou menos lá num tal mês do ano, ou alguns meses do ano. Mas ninguém sabe o dia exato que a primeira fruta vai ser colhida e quando a última fruta vai ser colhida. É assim a transição. Muitas almas já ascensionaram, estão ascensionando, outras vão ascensionar e muitas não vão fazer o processo. Independente de quando vão desencarnar ou não. Nós não vamos ver uma data que muda tudo a olhos vistos. Nós já estamos vendo as mudanças. Por que está acontecendo tanta coisa? Tudo que nós estamos vendo
Parece o fim do mundo. E aí nós lembramos daquela famosa frase: e tudo quando parecer o fim, não será o fim, será o começo do novo tempo. É mais uma prova. Nós estamos vendo a verdade. As almas encarnadas estão se revelando. Aquela que é uma boa alma mostra que ela é ainda melhor do que se imaginava. E aquela que é uma alma ruim, uma má alma, está se revelando ainda pior. Porque faz parte do Apocalipse. Todos vão conhecer a verdade. Todos vão saber quem é quem. Não vai ter santo de pau oco. E não vai ter vilão que vai se esconder. Tudo vai ser mostrado. E já está. A única coisa que nós temos ainda que dificulta é a mídia ainda que serve aos interesses de quem a paga. Então ela ainda distorce. É como se fosse uma torção na linha de tempo, mas vai endireitar. Vai chegar o momento que a própria mídia vai entregar os pontos. Não há para onde fugir, não há o que fazer. Não adianta achar desculpas e nem subterfúgios, porque tudo vai fluir na boca do funil. Não há outra alternativa. Não há quem possa mudar os planos divinos. O ser humano é apenas uma peça do tabuleiro. Ele não é aquele que joga o jogo. Aquele que joga o jogo é quem criou este planeta, quem criou os mundos, quem criou tudo aquilo que há no cosmos infinito, e não só no planeta Terra. Portanto, vamos fazer a nossa parte, vamos nos preparar melhor para o que está vindo. Por mais que pareça o caos é a prova da mudança. Não existe mudança sem caos. É claro que muita gente está sofrendo e muita gente vai sofrer. Mas aquele que tem no seu propósito de alma para esta encarnação quitar dívidas do passado, se não fez nada além do normal do dia a dia, sobra a moeda de troca final, a dor, o sofrimento. Mas é a libertação da alma. Ela pediu isso. Não há acaso, há sempre uma causa. É claro que não podemos concordar com as maldades, com as injustiças, mas a injustiça humana acaba por fazer a justiça divina. É outra oportunidade. Se aquela alma precisa passar pela dor, pelo sofrimento, para salvar-se a si mesma, ter o direito da nova terra, é a moeda de troca, é o passaporte, o salvo-conduto, como eu gosto de dizer. A dor ou sofrimento, seja por uma doença, por uma desgraça, por uma perda ou por uma injustiça dos homens, ela acaba por libertar aquela alma e assim ela consegue subir os degraus que ainda faltam. Eu não lembro aqui qual o livro, mas tem um livro que é psicografado, que traz verdades que nós não podemos nem imaginar. A morte do Tiradentes, por exemplo. Naquele livro fala exatamente por que o Tiradentes foi executado e da forma como ele foi. É preciso entender a história, é preciso saber a história. Tem muita gente que nem sabe quem foi Tiradentes, nem por que mataram ele, nem que tempo que foi, porque hoje em dia não se ensina mais nada, na verdade é essa. Mas procurem a história do Tiradentes.
tudo que está contado lá que aconteceu, por que aconteceu? Numa psicografia, é uma pena que eu não lembro aqui o livro, se não podia citar, é dito por que o Tiradentes foi morto. Se tinha 10, 12 inconfidentes naquela época, fazia aquele grupo que queria a independência do Brasil. Eu tenho aqui apenas um resuminho assim de 1 minuto, 2, e vou passar para vocês, mas ele é bem interessante essa história. Naquela época o Brasil era colônia de Portugal, e o rei de Portugal tinha uma hierarquia que vinha os seus descendentes, assumiam o cargo quando morria o rei. Morreu o rei e quem assumiu foi a rainha Maria. Chamavam ela de Maria a Louca, porque ela era meia doidinha. Então falaram para ela: Maria, tem um grupo lá de brasileiros que querem que o Brasil se separe de Portugal e nós não podemos perder aquela colônia, porque aquela colônia sustenta Portugal, sustenta o rei, o reinado, a realeza. As riquezas do Brasil são importantes, nós não podemos perdê-las. E se o Brasil torna-se independente, nós perdemos a colônia. Temos lá um grupo, prendemos eles, precisamos da tua autorização para eliminá-los. É assim que se faz, eliminar os inimigos, né? Os ditos inimigos. E geralmente são aqueles que defendem realmente o seu povo, os interesses do bem. Mas os interesses de poder e de dinheiro e de comando estão sempre acima, infelizmente. Então a Maria disse: tá bom, vou assinar aqui um decreto, matem todos. E naquela época demorava muito para se mandar as notícias, porque tinha que ir de navio, e eram os navios ainda à vela. Enquanto se preparavam para trazer a notícia do escrito de Portugal para o Brasil, a Maria, que era dita louca, ela tinha um bom coração. E ela começou a pensar naquilo: mas por que matar aqueles pobres coitados? Não é justo matar a pessoa. Então ela deu uma contra-ordem: não mate ninguém. Não quero que mate ninguém. Mas pressionaram ela de tal forma que, se não fosse feita alguma coisa, o Brasil ia se separar de Portugal. Era preciso fazer alguma coisa. Mostrar poder, dar o exemplo. A opressão, oprimir qualquer levante de libertação. Aí o que aconteceu? De tanto ser pressionada, ela disse: tá bom, então mate um só para dar o exemplo. E ela apontou com o dedo lá na lista dos nomes: mate esse aqui. Era o Tiradentes. Por que ela apontou exatamente para aquele? E foi, de fato, aquele que foi, então, morto para servir de exemplo e intimidação. Tiradentes tinha um karma. Ele tinha traído uma comunidade em algum tempo anterior, numa outra vida. E como traidor de uma nação ou de um povo, ele queria se redimir para não ficar com essa dívida de alma. Então ele veio com um propósito nessa encarnação, que ele foi morto, esquartejado, e colocado as suas partes penduradas, dizem, nos postes da rua. Ele pediu para ser um dos que iriam lutar pela liberdade, então, de um povo. Já que ele foi opressor, ele veio para trabalhar a harmonização disso, e escolheu, então, trabalhar do outro lado. E é assim que todas as almas fazem. Por isso que a vítima de hoje foi o algoz de ontem, e vice-versa não, porque quem foi vítima no passado não precisa ser algoz de novo, é a prova. Ele tem que passar na prova, não praticar o mal que ele sofreu. Esta é uma prova. Quando ele é morto, no caso, ele passa pela expiação. Tiradentes passou pela expiação. Na psicografia diz que Tiradentes, a alma dele, quando
foi morto, ele nem ficou ali para assistir ao esquartejamento. A alma estava tão leve, tão feliz, porque tinha quitado aquela dívida que pesava muito no seu currículo, na sua persona, na sua consciência. Ele saiu feliz, livre como um pássaro. Não ficou assistindo lá os horrores que fizeram depois com o corpo dele. E assim é a vida. Estamos agora neste final de caminhada e a nossa alma está angustiada, ansiosa, estressada. E muitas, infelizmente, chegam ao desânimo, que não é uma boa escolha. Vamos fazer como Tiradentes. Vamos aceitar cada prova. Porque é uma oportunidade que muitas almas têm agora de pagar o preço da sua dívida. A pior desgraça que poderia acontecer para qualquer um de nós encarnados agora seria perder a oportunidade única, porque esta é a encarnação final nas provas e expiações. Então a maior desgraça seria perder essa oportunidade de sair definitivamente do mundo de provas e expiações, então ir sim para um mundo de regeneração. A nossa meta é o andar de cima de consciência, um mundo de regeneração. Sair deste mundo de consciência limitada, de dor e sofrimento. Vamos sair limpos, puros e mansos, como disse o Cristo. É uma oportunidade. Nós não podemos esquecer que estamos numa escola de almas e que as provas finais estão aqui, na nossa carteira, na nossa mesinha. E agora vamos ao trabalho. Tentar recuperar o tempo perdido, as notas mal conquistadas em outras provas. Vamos atingir a média. Vamos passar. Porque este é o propósito de cada um de nós estar aqui encarnado agora. Se você não está pronto para estas provas finais, é porque você não estaria ouvindo esse áudio. Infelizmente, muitos ainda não acreditam, acham que o negócio é tirar proveito contra tudo e contra todos, porque quem pode mais chora menos, como se dizia antigamente. Não é verdade. Quem pensa assim terá sérias dificuldades ali na esquina, na primeira curva da estrada. Estamos finalizando a queima do karma. Por isso tantas situações ainda complicadas para muita gente. Vamos ter compaixão daquele que sofre e vamos ter compaixão daquele que oprime, porque aquele que sofre está passando pela dor e vai se libertar, mas é doloroso. E aquele que oprime está causando a dor e lá adiante vai ter que passar tudo isso a limpo. E o calvário vai ser muito grande. Porque perder a oportunidade agora da ascensão não significa apenas uma encarnação sofredora, significa centenas ou até milhares de encarnações num mundo de provas e expiações, porque é a oportunidade de ajudar a desenvolver um mundo ainda atrasado. Como a Terra foi no tempo das primeiras almas aqui, que chegaram, vindas do exílio, ajudaram a desenvolver esse planeta. E hoje que esse planeta está maravilhosamente bonito, como vemos, com tecnologias, com tanta novidade, tanta coisa boa para se viver, tem aqueles que estragam tudo,
e vão ter que refazer tudo de novo em outro lugar. É uma pena. Mas a compaixão que nós temos também é uma oportunidade de aprender a ter essa compaixão. Por isso, não é só a compaixão, é também o amor incondicional. Não podemos concordar com as injustiças, mas temos que ter amor incondicional, porque são almas que ainda não estão prontas. Infelizmente, para elas estão falhando, mas nós vamos precisar fazer um esforço e ascensionar e depois ajudá-las lá onde elas estiverem, como fazem nossos guias, nossos mentores, nossos amparadores aqui neste planeta de provas e expiações. Vamos também trabalhar um outro pilar, eu sempre digo, são 3 principais: amor incondicional, compaixão e o respeito. Vamos trabalhar o respeito também. Vamos ter respeito pelas escolhas de quem quer que seja. As almas são livres para escolher, elas têm um livre-arbítrio. Assim como eu tenho, como você tem. A escolha é sempre individual. Eu não posso escolher nada para o outro. Esta é a lei maior, que permite que cada um faça a sua experiência quando e como quiser. A partir disso, vem a sequência e as consequências. Portanto, não cabe julgamento, não cabe revolta, não cabe também cultivar tanta angústia e ansiedade. Vamos confiar. Ninguém vai passar o que não precisa passar, ninguém vai morrer antes da hora, mas tudo depende de cada um de nós. Isso é o mais incrível que tem dentro da lei divina. Eu não dependo de ninguém, você não depende de ninguém. Mas nós somos uma consciência em evolução. Temos que ter esta noção de quem somos. E tudo o que fazemos, fazemos para nós. Porque o outro que sofre uma ação está colhendo aquilo que já fez antes. E quem pratica está semeando onde ele precisará completamente no futuro e sentir o resultado da sua semeadura, o produto da sua horta, colher a si mesmo. Não desanime agora, porque tem momentos que a gente sente realmente um desânimo. E se não formos, podemos sucumbir. E agora não é hora de sucumbir. Agora é hora de levantar o olhar lá no horizonte. Aquela terra firme que está, porque o barco está cada vez mais próximo. E é lá que não olhe quantos quilômetros de água, quantas horas, quantos dias para chegar. Saiba que você agora, você já é ponto firme lá de quer chegar. Manter essa coragem, essa determinação, esse ânimo, os últimos metros, quilômetros sejam mais fáceis pô-los, porque o tempo se extingue rapidamente. O tempo urge, como alguns dizer há 10, 15 anos. Agora o tempo urge. E urge mesmo. Vamos nos apressar, mas não vamos desanimar e nem nos angustiar. E acima de tudo, persistir.
É nas horas mais difíceis que conhecemos os heróis, aqueles que realmente têm determinação e vontade. E esta hora é agora. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.